Shalom a todos, estamos em Parashat Vayetze. Nossa Parashá fala sobre Yaakov Avinu, está fugindo de Esav. Ele está também cumprindo o que a mãe dele pediu dele, de ir até o lugar, a família dela, para casar com as filhas do irmão dela, as filhas de Lavan. E Yaakov está chegando lá, perto do poço, tem lá pastores, tem rebanho, carneiro. E de repente ele está vendo as pessoas, ele fala: Achai meinatem, meus irmãos, de onde vocês são? Falaram, a gente é de Haran. Falou para eles: vocês conhecem Lavan ben Nachor? Falaram: sim, a gente conhece. Perguntou ele: está tudo bem? Falou: sim. E aí ele fala para eles: o que está acontecendo? O dia ainda é grande, não terminou o dia, por que vocês estão sentando assim? Vai pegando água e vai lá continuar o dia, vai trabalhando. Aí eles falam para ele: a pedra é muito pesada, e tudo isso. Aí ele está vendo Rachel, aí pega a pedra do poço e dá para beber para o rebanho. Então, verdade, a pergunta é: por que é tão importante toda essa história? Mais importante é que Yaakov vai na casa de Lavan, vai casar com Rachel, vai casar com Leá, e vai trazer os tribos. Por que é importante todo esse diálogo? De onde vocês são? Pastores? Por que vocês estão perdendo tempo? E aí ele vai se encontrar com Rachel exatamente nesse lugar. O que está acontecendo aqui? Por que é tão importante? Então, verdade, a gente pode aprender muitas coisas de nossos patriarcas. Hoje a gente vai ver desse trecho alguns pontos muito, muito importantes e básicos. Yaakov, ele está indo com uma missão de construir o povo de Israel. Vai trazer os tribos. E aqui tem algumas coisas muito, muito importantes. Se a gente prestar atenção, Yaakov e Rachel, quando eles estão se encontrando, cada um deles está no meio de fazer uma mitzvah muito importante. O que Yaakov faz? Uma mitzvah da mãe dele, de ir até Haran. Kibud Avaim, respeitar os pais. Rachel, o que ela está fazendo? Trabalhando para ajudar o pai dela, com o rebanho. Também Kibud Avaim. Então, os dois estão fazendo Kibud Avaim. E por que essa mitzvah é tão importante? Que essa mitzvah vem para treinar a pessoa, ser uma pessoa grata, uma pessoa que sabe reconhecer o bem que o outro faz com ele, a karata tov. Respeitar os pais é muito, muito importante para a pessoa se acostumar, de saber reconhecer. E isso é muito importante para todos os mitzvot, porque uma pessoa que não sabe reconhecer que alguém fez o bem para ele, por que vai fazer Torah e mitzvot? Talvez não é confortável para ele. Quando ele sabe reconhecer o bem, sabe quantas coisas boas Hashem faz para ele. Deu para ele a vida, deu para ele a família, deu para ele o sustento, deu para ele tantas coisas. Como ele não vai fazer agora a Torah e mitzvot? Então, o Kibud Avaim que a gente está vendo, Yaakov e Rachel, é a base do judaísmo, a base de saber reconhecer o bem que alguém te faz, reconhecer o bem que Hashem te dá todos os dias. Segundo ponto que a gente está falando aqui. Yaakov, ele se importa. Ele está vendo uma coisa que é injustiça. Uma coisa que eles estão perdendo tempo, que eles não estão trabalhando. Ele se importa com isso. Alguém se importa para ter um mundo melhor. Isso é muito importante, porque ele não é indiferente.
é uma pessoa que pode crescer. É uma pessoa que ele quer crescer. Isso é muito importante. Eu me lembro, muitos anos atrás, 25 anos atrás, estava viajando de Israel para a França, no avião, estava sentando perto de mim, um rapaz que ele não era religioso, ele não praticava a Torá e Mitzvot, e a gente entrou numa conversa sobre Torá e Mitzvot, fé, de entender o significado, porque a gente chegou para esse mundo, é tudo falando sobre isso. Aí perguntei para ele, olha, a gente precisa refletir, para que a gente chegou para esse mundo? Se Hashem queria que a gente vai viver, então por que depois de 120 a pessoa vai embora? Então para quê? Para que ficar aqui e depois ir embora? Para quê? Vamos ouvir, vamos entender. Aí no final ele me falou assim, sabe o que? Você tem perguntas maravilhosas. Mas isso é a diferença entre eu e você. Você se pergunta. Eu simplesmente vivo, mas sem se perguntar muita coisa. A gente está vendo quanto é importante se perguntar, querer aprender. Mas uma pessoa aí pode ser muito, muito longe. Mas a diferença é se ele quer aprender, se ele quer avançar, ele se importa com as coisas. Então isso é a segunda coisa que a gente aprende de Yaakov. Ele se importa, ele vai atrás. O terceiro ponto é como que os pastores escutaram, responderam para Yaakov Avinu. Ele está vendo uma pessoa estrangeira, vai lá, começa a repreender, começa a reclamar, ninguém vai falar, olha, fica no seu lugar, a gente não te conhece. Incrível, eles respondem. O diálogo é magnífico. Como aconteceu isso? Nossos sábios falam uma coisa muito importante. Como ele começa a conversa? Achai me'ainatem. Meus irmãos, de onde vocês são? Quando começa com a palavra meus irmãos, coloca uma coisa agradável no ambiente. Já a conversa começa diferente. Quanto é importante na comunicação, muitas vezes tem brigas entre as pessoas. E fala, mas como ficou a briga? Como começou a conversa? Se começa com a conversa com palavras bonitas, se começa uma coisa boa, aí pode continuar e vai chegar para as coisas boas. Eu vi uma vez sobre Rav Shlomo Zalman Auerbach, que quando faleceu a esposa dele, tem um minhag, antes de enterrar o morto, de pedir perdão. Aí ouviram os alunos que ele falava assim, eu te peço perdão, mas eu sei muito bem que nunca te ofendi na vida. Incrível. Rav Shlomo Zalman Auerbach fala que nunca ofendeu a esposa dele. Perguntaram os alunos, mas como pode ser? Nunca reclamou com ela, nunca falou uma palavra que ela se ofendeu. Que você está falando agora que... Nunca. Então ele falava sempre, se precisava falar, repreender uma coisa, sempre começava com uma coisa boa, antes ia para a reclamação e depois voltava com coisa boa. Isso é o ponto da comunicação. Muitas vezes tudo depende como é o clima da conversa e não as palavras mesmo. Isso que Yaakov ensina para nós. E a quarta coisa que a gente pode aprender aqui. Yaakov, o que ele está reclamando? Está reclamando, como se chama em hebraico, chaval al hazman. Que pena sobre o tempo. E está dando para a gente a coisa, fazendo a gente lembrar da coisa mais preciosa que temos, que é o tempo. E o judaísmo, muitas vezes as pessoas acham, o judaísmo é de cumprir
Torá, mitzvot, sim, uma pessoa faz Torá e mitzvot, tudo bem. O que ele faz no resto do tempo, tudo bem, ele faz, ele tem direito, ele faz a parte dele e acabou. Mas o judaísmo não é essa. Cada minuto e minuto que a pessoa recebeu de Hashem, vai prestar as contas o que ele fez nesse tempo. Não se ele fez ou não ele fez, o que ele fez, cada minuto e minuto. Isso é a base do judaísmo. Está escrito a festa de Shavuot, a festa das semanas. A gente conta o Sfirat HaOmer, conta os dias. Por que é importante para a Torá? Porque a Torá, ela está aqui para a pessoa estudar. Por quê? Para ocupar o tempo dele melhor. O mais importante é a própria vida. A Torá vem ajudar a pessoa a viver e ocupar o tempo dele melhor. Toda a história do judaísmo e o tempo, isso que fala Yaakov. A reclamação dele, pena, o tempo está passando. Então a gente tem 4 coisas que a gente pode aprender. Primeira coisa, Kibud Avaim. Yaakov e Rachel estão fazendo a ordem dos pais deles. E a Karat Tov, reconhecer o bem, reconhecer o bem, isso é base para cumprir toda a Torá Mitzvot. Segunda coisa, Yaakov se importa. Ele não é indiferente. Ele quer melhorar. Isso é uma coisa muito importante. Terceira coisa, comunicação. Começa com uma palavra boa quando você fala com o outro. Achai me'ainatem, meus irmãos, de onde vocês são. E a quarta coisa que a gente aprende aqui, que Yaakov Avinu, reclamação sobre o tempo. O tempo é a coisa mais preciosa que temos. Shabbat Shalom.